Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, e eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu estou procurando pessoas que pensem igual a eu, pessoas que querem um lugar melhor para viver, quer ter futuro. Eu vejo que a gente tem que se unir e formar um país bom para nós morar, entende? Se a gente não tiver um país bom para morar, a gente não vai ter futuro, entende? É assim que funciona a lei desse planeta, entende? Nós precisamos ter um país bom para nós conseguir ter futuro, entende? É assim que funciona. E para isso nós temos que nos unir. Povo desunido não consegue fazer nada. E outra coisa, a gente precisa de liderança. Povo sem liderança não consegue nada. Através da liderança que a gente vai conseguir ter um país bom, entende? É através da liderança que vai unir o povo em uma mente só, entende? Se a gente pensar cada um para um lado, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, entende? É através da liderança que vai fazer o povo pensar em uma mente só, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os juízes, de todos os fóruns de todo o nosso Brasil, e votar na alta cúpula do Ministério Público, e votar em todos os desembargadores de todo o nosso país. Quem coloca os juízes dos fóruns é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. Quem coloca os desembargadores é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca a alta cúpula do Ministério Público é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós temos que colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso município, que gostem do nosso estado, que gostem do nosso país, que gostem do nosso bairro, entende? Porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de dizer, entende? Isso tá a olho nu. Qualquer pessoa com um pouco de inteligência consegue observar isso daí, entende? Se a gente quer um país bom, com tudo funcionando direitinho, nós temos que escolher as nossas lideranças, aqueles que vão fazer o país dar certo, entende? E como é que a gente vai ter um país bom se a gente não consegue escolher aqueles que vão nos representar, entende? Tudo passa pelas mãos dos juízes, dos desembargadores e da alta cúpula do Ministério Público, entende? Tanto coisas boas como coisas ruins, entende? E esses aí a gente não escolhe, entende? Se a gente quer ter um lugar bom, nós temos que escolher esse pessoal, entende? O, o, os juízes, eles vão dar a sentença para ti, como vocês sabem. Os desembargadores, eles vão ver se o juiz fez certo ou errado. O juiz pode ter feito certo, só que se o desembargador não gostar, ele tira na hora aquilo que o juiz decretou. E o Ministério Público, ele que te acusa, entende? Tudo passa pela mão desse pessoal. E se a gente quer ter um país bom, nós temos que escolher esses aí, entende? E essas ideias que eu venho dizendo, elas não dão certo no Brasil, porque o Brasil é gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? É muito difícil a gente conseguir alguma coisa nesse lugar, entende? Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou se levantar como um país, entende? E se livrar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos, entende? Lá dentro eles não conseguem fazer movimentos para se libertar da França. Mas nós conseguimos fazer
aqui fora, entende? Aqui no Brasil eles não têm voz ativa, entende? Aqui eles não mandam em nada. E como que a gente faz isso? Como que a gente cria um movimento? Simples. Nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando liderança. Através das lideranças, a gente fazer o que tem que ser feito. Uma das coisas, fazer festas. Através das festas, a gente divulga as ideias para as pessoas. Através das festas, a gente ganha adeptos, pessoas que não quer mais ser escrava nesse país e quer ir embora para um país bom. E através das festas a gente consegue dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, entende? E depois que o movimento tiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? E a gente unido, a gente consegue resolver o problema da Guiana Francesa. A gente consegue se livrar da França, entende? A Guiana Francesa, o único problema dela é a França, entende? Fácil de resolver. Aqui no Brasil não adianta a gente cismar com o Brasil, porque o Brasil é gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Eles desprezam lideranças, entende? Eles não gostam de ser mandados, entende? Eles são subversivos, entende? E, mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os juízes de todos os fóruns de todo o nosso Brasil, votar em todos os desembargadores de todo o nosso Brasil e votar na alta cúpula do Ministério Público de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso daí, a gente transforma o país que a gente mora num país decente, um país como Japão, Singapura, Suíça, Noruega, e eu tô só dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.